Acho que está gravando agora, né? Tá gravando. Então, nós vimos aí que esse paradoxo de Zenão, ele vai dizer que é impossível chegar do ponto A ao ponto B, porque vai ser um caminho praticamente infinito. Você vai fracionando as metades subsequentes da primeira metade, então, né, você vai se aproximando do lugar. Só que vai chegar uma hora que você vai estar quase encostando lá, mas nunca que chega, né? Que você vai estar com aquelas frações decimais, centesimais, milesimais, milionesimais, bilionesimais. É infinito, meu irmão. Não tem como, né? É interessante como é que a mente da pessoa, né? Como é que o camarada concebe, né? Uma ideia dessa. Prosseguindo, então. Então, ele vai dizer que é impossível sair de A até B sem antes fazer um processo infinito. O que Zenão não sabia é que ele havia descoberto a progressão geométrica. Então, isso que Você lembra que eu falei para vocês? Qual é a mãe de todas as ciências? Vocês se lembram? Qual é? É filosofia, né? Filosofia. Então, olha só. Esse paradoxo do Zenão, ele não é nada mais, nada menos, ele só fez descobrir algo que já existia, né? Quando a gente descobre alguma coisa, não é que ele criou, a coisa já existe, né? Só trouxe a luz. É igual a lei a lei da gravidade, né? A lei da gravidade não foi Newton que fez. A lei a lei é pré-existente, né, ao mundo e às coisas, né? Não sabemos desde quando que existe a gravidade, né? Mas pelo menos desde que... Oi? Quem está falando? Alguém falou aí? Mas então, não foi descoberto, né? Não foi criado, foi descoberto, foi trazido à luz. Então, o Zenão, sem saber, né? Ele estava descobrindo aí algo que já existia, né? Potencialmente já existia, que é a chamada progressão geométrica. Eu falei para vocês, né, desde a primeira aula, que a filosofia ela é a mãe de todas as ciências. Então, a filosofia ela é o princípio de todo o conhecimento, de todo o saber humano, né? Com relação às coisas que cercam o homem, a natureza, a essência do ser, enfim, tudo. Aí vem um outro paradoxo, que também é de Zenão, né? Só que agora é o paradoxo de Aquiles contra a tartaruga. O que ele vai dizer, esse Zenão? O negócio dele é complicar, né, irmãos? Então, segundo Zenão, utilizando-se a teoria dos meios caminhos, esse mesmo meio caminho que nós falamos para vocês, ele vai usar essa mesma teoria para explicar agora essa corrida aqui. É claro, né, irmãos, que se você botar um homem para correr, apostar corrida com uma tartaruga, o homem vai ganhar, né? Claro. Porque um passo que o homem dá uns 50 da tartaruga. Só que usando essa teoria aqui, esse paradoxo do Zenão, ele vai dizer que o homem nunca vai conseguir ultrapassar a tartaruga. Desde que, vamos supor que está os dois na linha de largada, né? Está o homem, que é o Aquiles aqui na questão, está Aquiles e a tartaruga. Aí o Aquiles fala com a tartaruga o seguinte, ó, se pudesse conversar com a tartaruga, ele conversaria, diria assim, ó, tartaruga, você vai sair na minha frente, eu vou te dar uma chance, você pode ficar, sei lá, X metros na minha frente, quando derem a largada, aí a gente sai junto, mas você já pode ficar lá na frente. Aí, segundo o Zenão, usando esse mesmo paradoxo, ele vai dizer que jamais o homem conseguirá ultrapassar a tartaruga. Vamos ver como? Então tá lá o Aquiles e a tartaruga.
Irmão, isso tudo é metafísica, tá? Isso aqui não é para encher linguiça, não. É o assunto da metafísica. É para a gente pensar. São coisas que estão para além do ser. Não é essa a nossa matéria? Então, nós temos aí o Aquiles aqui, loirinho aqui, e a tartaruga. O caminho a ser percorrido é para frente aqui, no sentido da seta aqui. Tá? O Aquiles vai partir do momento 0. E a tartaruga vai partir a partir do momento 100. Vamos supor que o Aquiles deixou a tartaruga ficar 100 metros na frente dele. Aí os dois vão começar. Aí foi dada a largada. Pá, né? Atiraram lá. Aí começa a corrida. Aí o Aquiles sai correndo e a tartaruga também, naquele passinho dela, ela vai. Aí tem lá a velocidade do homem, que é o VH, e a velocidade da tartaruga, que é a VT. Usando aí termos da física, né? Então, a VH, que é a velocidade do homem, esse sinal é maior, tá? É maior do que a velocidade da tartaruga. Todo mundo concorda comigo aí nisso, né? Então, a velocidade do homem é maior que a velocidade da tartaruga. Então, o homem está partindo, o Aquiles está partindo do momento 0, na velocidade do homem. Esse T aí é um tempo que ele vai ter que será gasto para ele alcançar esse lugar de onde a tartaruga saiu, tá? Porque vocês concordam comigo também que quando for dada a largada, o Aquiles vai começar a correr e a tartaruga também vai andar. Então, quando o Aquiles chegar nesse lugar aqui onde estava a tartaruga, encontrará Aquiles a tartaruga aqui para poder ultrapassá-la? A resposta é não. Em uma corrida, o mais rápido jamais ultrapassa o mais lento. Isso aqui é no paradoxo de Zenão, tá? Então, em uma corrida, o mais rápido jamais ultrapassa o mais lento. Pois após um certo tempo, o mais rápido chega na posição onde o mais lento estava. E nesse instante, o mais lento já está à frente, não está mais naquele lugar. Concorda comigo, né? Ou seja, irmãos, no tempo 0, que foi antes de dar a largada, o Aquiles estava no lugar 0 e a tartaruga estava no 100. Tá? E a diferença entre os dois era 0, certo? Vamos supor que fosse 0 aqui, porque não tinha dado a largada ainda. Aí no momento 1, a tartaruga, que estava no momento 100 aqui, XT, que é o momento da tartaruga, né? Que é o lugar onde ela estava, ela não estará mais lá, porque já foi dada a largada. Ela vai estar lá no 110. E na hora que ela estiver no 110, o homem, né, vai estar no 100, porque quando ele chegar onde a tartaruga estava, ela não estará mais lá. Ela já andou, sei lá, 10 centímetros, vamos supor. Ela já andou 10 centímetros, ele não vai encontrar com ela. Aí vai usar esse teorema dele aí, esse paradoxo. Lembra que eu falei daquelas metades, né? Ele vai usar esse paradoxo. Então, todas as vezes que o Aquiles estiver se aproximando da tartaruga, a tartaruga já andou um pouquinho. Ele não vai alcançar. Aí a tartaruga, quando ele chegou no lugar onde a tartaruga estava, a tartaruga vai estar em outro lugar. Só que quando ele depois vai continuar correndo e chegar onde a tartaruga estava, ela não estará mais lá, porque ela já foi mais para frente. É infinito. É infinito de novo. Sempre. Entendeu? É infinito. Então, é uma teoria bem interessante, né? É um paradoxo. Né? É um paradoxo bem interessante. Bom, então nós falamos aí sobre o navio de Teseu, nós falamos sobre o paradoxo
dizer não. Falamos sobre o paradoxo dizer não das metades, né? Falamos sobre o paradoxo da tartaruga aí também, que é aplicando, né, o paradoxo das metades. E nós vimos que no paradoxo, não na vida real, tá? Na vida real, não. Quem corre mais vai chegar na frente, né, irmãos? É claro. Mas você pode perguntar para mim, pô, pastor, não leva a mão não, mas eu vou fazer uma pergunta. Não, pode fazer. Vamos supor, você vai perguntar o seguinte para mim. Se o que vai valer é que quem corre mais vai chegar na frente, para que eu quero saber disso? Não, irmãos, aqui a ideia é fazer a gente pensar fora da caixinha um pouco, né? Tirando a nossa mente dessa coisa que já está estabelecida. Porque paradoxo é exatamente trabalha com as coisas que não existem, né? Ou que não existe não, mas ou pode ser que não exista, ou que não se concebe, ou que vai de encontro àquilo que já está estabelecido. E, irmãos, há 2 vídeos atrás aqui eu falei exatamente para vocês, fiz a pergunta, né? E na Bíblia, será que nós temos alguns processos metafísicos que acontecem na Bíblia? Será que nós temos? Então, nós estamos falando da fé, no caso. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza daquilo que se espera. Então, a fé é algo que está para além do que eu estou vendo, né? Você quer ver como é que a gente usa de metafísica e a fé ela trabalha bem nessa área, assim, né? Quando você... Claro que aí entra também ato e potência, né? Eu quero trabalhar bem os termos. Vamos fazer tudo aplicado, aplicar tudo aquilo que nós já estudamos até agora. Você vai, vamos supor, você está fazendo evangelismo, né? Aí você... Igual quando a gente fazia... Na época eu estava no seminário, a gente ia muito em Copacabana sexta-feira de madrugada. Ficava de 11 da noite até outro dia de manhã lá. Quem vai em Copacabana de dia, de tarde, é uma Copacabana, né? Quem vai à noite, meu irmão, se prepara para ver coisa que você não tem nem noção. Copacabana, tá aqui pertinho de nós, né? Coisa assim do Arco da Velha. Mas, enfim. Então, vamos supor que a gente muitas vezes, de tanto a gente ir lá tem muito travesti, tem muito traficante, né? Então, eles começavam a ficar mais ou menos assim conhecidos, né? E nós ficávamos conhecidos deles. E quantas vezes a gente pegava aquela mesma pessoa, indo na sexta-feira, depois ia na outra, fazendo aquele evangelismo, né? Aquele processo, né? Aquele acompanhamento, aquele discipulado para a pessoa lá. E quantas vezes a gente projetava naquele menino mesmo, um menino que tinha lá os meninos de 13, 14 anos se prostituindo, né? Tem uma galeria lá chamada Alaska, irmãos. Olha, se me contassem eu não acreditaria, né? Mas eu estive lá, eu e minha esposa, né? A gente já era casado lá, ela fazia seminário comigo. Coisa absurda, né? Então, a gente pegava esses meninos e projetávamos neles o que é a metafísica? A metafísica é aquilo que é o que está para além do ser. É o que está para além daquilo que eu estou vendo. Não é isso que a gente está estudando? Metafísica é isso. É aquilo que está para além. Como que o Teseu não vai ultrapassar nunca a tartaruga? Isso é um absurdo. Mas a metafísica trabalha com o absurdo mesmo. A fé trabalha com o absurdo. Mas é impossível. O apóstolo Paulo, quando disse que pregava o evangelho, que era loucura para os gregos, né? E escândalo para os judeus. Era loucura por vários aspectos, né? Para o grego. Loucura, primeiro, porque o evangelho prega que a gente vai morrer e vamos ressuscitar num corpo. Eles não acreditavam nisso, né? Que eles dizem que a gente tem que se livrar desse cárcere da alma que é o corpo, né? Então, desse pensamento vem até os gnósticos, nós já falamos sobre isso aí.
Mas veja que o evangelho, ele é um paradoxo para essas coisas estabelecidas, né? E quando a gente prega o evangelho, a gente projeta em alguém, por fé, alguma coisa que não existe ainda, a gente olha para aquele menino, para aquela moça, para um traficante, né, e fala assim, rapaz, eu pela fé estou vendo você, uma pessoa transformada. Isso é metafísica, irmãos. Eu estou vendo para além do ser. Eu estou vendo ele ali, mas estou vendo a potencialidade de ele se transformar. Né? Aí vai entrar aquela questão até que nós falamos. Eu falei, mas não comentei, não mostrei para vocês aqui. Eu vou botar aqui agora. Eu até brinquei com a... Foi com a Kátia, né? Deixa eu ver se está nesse vídeo, nessas lâminas aqui. Sobre a coxinha, né? Para a gente entender bem como é que funciona essa questão aí. Deixa eu ver se é esse... Não sei se é esse aqui. Deixa eu ver se é esse vídeo aqui. É esse aqui mesmo. Eu vou parar esse e vou abrir outro aqui, tá? Só reforçando aquilo que nós já falamos já em outras aulas, né? Que agora nós vamos colocar em prática tudo aquilo que nós falamos. Então, agora a hora é essa, né? A hora é essa. Então, algumas coisas nós vamos repetir para reforçar. Bom, a substância, né? Substância é a essência, né? É o que faz determinada substância ser essa substância. O acidente é um atributo que, se tiver ou não faz a substância deixar de ser substância. Então, acidente é aquilo que dá forma. Ou ela é grande ou é pequena, ou é gordo ou é magro, é bonito ou feio. Mas essa questão de bonito e feio também vai depender de um padrão, né? O que é feio para mim pode não ser feio para você. Isso é muito subjetivo. Mas já o grande e pequeno dá para... Já dentro de uma normalidade do que a gente sabe que é grande e pequeno, já dá para identificar. Isso é grande e pequeno. Ele é novo, ele é velho, né? Isso é um acidente. Então tem o taranto numa foto pequenininho, a criança, e tem o taranto agora com 5.7, essencialmente. É o mesmo rio, né? Só que as tábuas já foram trocadas aí, né, Margarete? A tábua já foi trocada. Essencialmente, só falta botar uma carranca na frente aqui, né? Que o navio velho aqui já tá bravo. Carranca que botava naqueles barcos lá do Maranhão, que é para espantar os maus espíritos. Você sabe disso, né? Que é aquelas imagens que coloca na frente dos... Isso é desde sempre, né? Desde a época dos descobrimentos. Eles botavam aquelas rainhas, aquelas sereias bem na proa dos navios, né? E tinha uns bem elaborados, bonitos, assim, ou o Netuno, ou alguma deusa de alguma mitologia, que era exatamente para trazer proteção, né? Segundo os marinheiros lá, e também para espantar os maus espíritos. Mas aqui no Maranhão tem uma chamada carranca, né? Eles botam uns bichos feios com a boca vermelha, pintada assim, que também tem o mesmo efeito, que é para expulsar os maus espíritos dos rios lá, né? Então eu estou mais para carranca. Mas, enfim. Então, o acidente é aquilo que o ser... São variações que o ser sofre sem perder a sua essência. Você quer ver que uma coisa fácil de você entender? Eu fiz aqui, peguei 3 caixinhas de gelatina, misturei com água, aquele processo todo. Agora eu vou botar. Eu boto aquela mesma gelatina. Eu boto umas num copinho, outra eu boto numas forminhas que tem um formato de uns bichinhos, que é para as crianças. Outras eu boto numa tigela quadrada, depois eu corto em quadradinho. Aí depois, quando tiver tudo pronto, eu coloco na mesa. Aí eu tenho lá gelatina redonda, gelatina em cubinho, gelatina em forma de bichinho, gelatina em tudo quanto é recipiente que eu consegui achar em casa. Então veja que eu dentro daquela essência gelatina, eu causei vários acidentes nela. Entendeu a diferença? Uma coisa com a outra.
Acidente é a forma, né? Aquilo que ou a forma vai ser pequena, o que importa é o que está dentro, é o que não muda. Então, a gelatina, o sabor é o mesmo de todas. O formato é diferente, mas o sabor é o mesmo. Então, o acidente, ele altera a forma sem poder de alteração da essência. Bom, ato e potência. O ato é a coisa em si, a potência é a possibilidade daquele ser, aquela coisa não, né, mano? Nós somos filósofos. É a possibilidade ou a potencialidade daquele ente ser. Irmãos, tem um versículo na Bíblia que tem muito a ver com essa coisa de potência aí. Vamos aplicar? Está aqui para isso, né? Você se lembra quando Jesus falou que o reino dos céus é como um rei que deu uma festa de casamento do seu filho. E aí, o que ele fez? Ele pegou o empregado dele, deu o convite na mão do empregado e botou na mão do empregado e falou assim, ó, você vai lá e convida estas pessoas aqui. Então, existia uma relação dos potenciais convidados, os potenciais, os que poderiam ser convidados. E o empregado assim fez. Saiu com o convite. Existem umas 2 ou 3 parábolas dessa daí. Eu quero usar uma que fala daqueles 3, né? Que um falou que não podia ir, agradeceu. Rapaz, eu te agradeço, muito obrigado. Mas sabe o que é? Eu comprei umas terras aí e eu tenho que ver essas terras. Desculpa esfarrapada, né, irmãos? Ninguém compra terra sem ver, né? Só maluco mesmo fazer um negócio desse. Aí foi para o segundo potencial convidado. Poderia ser convidado. Chegou lá e falou assim, aqui está o convite, o meu senhor vai dar uma festa de casamento, o senhor foi convidado de uma lista aí de bilhões de pessoas, o senhor faz parte de um deles, uma fração mínima que vai para essa festa. Aí o camarada também desconversou, disse, rapaz, com muita educação, inclusive, né? Ele falou assim, olha, eu te agradeço muito, você inclusive avisa lá o seu senhor, eu agradeço muito, muito obrigado mesmo. Mas você diga para ele que eu não posso ir, não. Sabe por quê? Porque eu comprei umas juntas de boi aí e eu preciso ir testar esses bois. Outra desculpa esfarrapada, né? Ninguém compra bois por internet, né, irmãos? Apesar que tem um canal do boi hoje aí que dá para comprar boi pela televisão, né? A Germana, de vez em quando, compra para a fazenda dela uns bois lá, né? O Jorge. Mas na época não tinha isso, né? Aí ele diz o seguinte, me tenha por escusado, ou seja, não quero ir. Ou seja, ele tinha potencialidade de ser e não quis ser. Aí vai para o terceiro. Olha, vai ter uma festa lá no palácio, o rei vai dar uma festa e o senhor foi um dos convidados. Olha, são pouquíssimos convidados, o senhor está dentro dos escolhidos. E o rapaz também, muito educadamente, agradece, fala, rapaz, eu quero te agradecer, muito obrigado. Inclusive, agradece lá ao seu senhor. Mas avisa ele, rapaz, sabe o que é? Eu me casei. Não posso ir, estou em lua de mel. Esse até que tinha mais ou menos uma desculpa, né? Mas, enfim. Aí Jesus vai dizer que o empregado voltou com os convites na mão. Porque os potenciais, os que potencialmente poderiam estar na festa, não quiseram estar na festa. Aí a Bíblia diz assim, olha, então o Senhor, indignado, eu gosto dos detalhes, né? Ele ficou indignado, irmãos. Sabe por quê? Cara,
Eu estou até fugindo um pouquinho da questão aqui metafísica, mas para vocês verem, nós somos uma potencialidade. E às vezes a gente perde a bênção porque nós negamos o convite para fazer parte dessa festa, né? Tem muitos que já perderam a bênção, né? Por ter perdido a oportunidade de fazer parte, de ser um dos convidados, né? Era um potencial convidado para estar, mas não quis. Aí diz que o patrão indignado falou o seguinte para ele: já que eles não quiseram, não, os potenciais, aqueles que tinham potencialidade para estar aqui nessa festa não quiseram vir, então você vai fazer o seguinte: você vai sair pelos valados, você vai sair pelos lugares aí mais escabrosos dessa terra, no lamaçal, nos lugares de perversão, irmãos, nos lugares de onde não poderia sair potencialidade nenhuma para alguém poder fazer parte de um convite de casamento de um filho de um rei. E o rapaz saiu para convidar. E sabe o que aconteceu dessa vez, irmãos? Os impotentes aceitaram. Os que não tinham potencialidade de ser, aceitaram. Aí o empregado chegou para o patrão e falou assim: Senhor, feito está como mandastes, mas ainda há lugar. Ainda tem lugar? Então você vai fazer o seguinte: você vai sair pelas ruas, pega aí pegou aquilo que não. Aí foi aquela raça do que não prestava mesmo. Nessa raça veio Taranto, né? Estava lá na testa, o primeiro deles. Força-os a entrar. Olha a ordem que foi do pai de família. Força-os a entrar. Porque em verdade vos digo que aqueles que foram convidados, os potentes, os que tinham potencialidade de estar aqui, eu vos digo que eles não entrarão nessa festa. Então, meus irmãos, nós estamos convidados para essa festa aí por graça. Porque nós não éramos potencialmente, não tínhamos chance nenhuma. Jesus veio para os que eram seus, né? Para os potentes. Mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E aí vem a teoria depois das 4 causas. Então, potência você já entendeu o que é, né? É alguma coisa que é e tem potencialidade de ser. Aí vem a teoria das 4 causas. A causa material é do que determinada coisa é feita. Causa eficiente é aquilo que dá impulso ao movimento. Quem foi que fez aquilo se transformar naquilo que se transformou? Isso é causa eficiente. Aí vem a causa formal. É aquilo que a coisa tende a ser. E vem a causa final, que é aquilo para a qual a coisa é feita. Foi quando eu falei sobre a coxinha aí lá que a JDK, né? Como é que é? Festas aí? Esqueci o nome. Desculpa aí, Kátia. SDK. JDK. Olha aí. Quem quiser coxinhas, risoles, festa, casamento. Pena que a Germana casou última agora, né? Ela está na síndrome do ninho vazio. Ela e o Jorge aí começando a lua de mel, né, ô Germana? Benção pura. Como é que ele chama? Oi? Como é que ele chama? O quê? Casei quem? O Gugu? Gugu! Rapaz, tem uma história do Gugu. Gente querida nossa. Mas aí nós falamos na aula passada sobre a coxinha. Aplicando isso que eu acabei de falar, porque já vai acabar, já deu sinal aqui que vai acabar de novo, a gente vai tomar um café e a gente volta 9h10, tá? 9h10, 9h12, por aí. Então, falando dessa causa material, causa eficiente, causa formal e causa final, olhando para a coxinha, olha só, coxinha. Vamos aplicar a metafísica da coxinha. A causa material, do que determinada coisa é feita? Eu estou olhando para o ser coxinha. E a metafísica olha para além do ser. Eu estou olhando a coxinha pronta.
Mas o que tem aí nessa coxinha? O que fez? O que aconteceu nessa coxinha para ela? Qual é a substância que tem nessa coxinha para ela virar coxinha? Será que ela já nasceu coxinha? Não, né, irmão? Aí nós vamos ter que fazer um destrinchar dos materiais com a qual foi feito, né? Aí vem a causa eficiente. Quem foi que fez a coxinha? Aquilo que dá impulso para fazer a coxinha? A cozinheira. Então, alguém tem uma técnica, né? Teve lá que amassar batata, não sei como é que é, mas parece que vai batata na massa, esse negócio de farinha, né? E, enfim, aí vai no frango, aquela coisa toda. Essa coxinha parece que tá regada. Essa é da JDK mesmo, porque tem umas aí que é massa pura, né? Essa tá boa. Tem coxinha que você morde, é só massa, né, meu irmão? Essa é da boa. Então, aplicando a metafísica na coxinha, aí nós temos aqui a causa material, é do que determinada coisa é feita, do que a coxinha é feita. A causa eficiente é quem fez a coxinha ficar daquele jeito, daquela forma. A causa formal é aquilo que é aquela união da farinha, da água, do ovo, do frango. A união disso tudo tende a ser alguma coisa. É a causa formal, que vai dar essa forma de coxinha. E a causa final, para que se faz coxinha, meu irmão? Alguém pode me responder? A finalidade da coxinha é para quê? Ficar de enfeite? Degustar. Degustar, comer. Então, a causa final é o fim para qual o ente existe. Aquilo que está sendo observado, a coisa, o ente, né? Porque o ente nem sempre é uma coisa. Eu posso olhar para um irmão que é um ente, né? Um ser. Então, tem lá um ser. Nós temos, segundo lá o René Descartes, nós temos o ser, o cogito e aquele externo, né? Aquele que a gente vê, né? Apalpa, a gente sente o cheiro, a gente toca, enfim. E nós temos aquele ser que a gente só imagina, é o que está na nossa mente. Não deixa de ser um ser também, né? E segundo Aristóteles, para a gente tomar um cafezinho, qual seria, então, a causa final da existência do homem? Para que o homem foi criado? Qual é a finalidade do homem existir, né? Segundo Aristóteles, a causa final da existência do homem, né? A causa final é a chamada eudaimonia. Cuidado com o negócio de demônio, né? Apesar que daimonion vem da palavra também, mas é eudaimonia. O que é uma eudaimonia? Seria a felicidade. Eudaimonia significa felicidade. Então, a causa final da existência do homem, o chamado telos, né? O fim teleológico da existência do homem, grave bem essa palavra, teleológico, é a causa final. Só simplesmente isso, não tem nada demais, tá? Então, grave o termo. Então, a teleologia da existência do homem é exatamente a eudaimonia, que seria, então, a busca da felicidade. Ok? Vamos tomar um cafezinho. Hoje é por conta da Germana. E quando for... Ela está visitando hoje, tudo por conta dela. Quando for 9h15, a gente volta para a última parte. Ok? Ok.